Uma boa noite a você que está na companhia da Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Estamos chegando com Além da Notícia de hoje e um tema muito especial que nós queremos trazer aqui e atual também é sobre o seu coração. Como anda o seu coração? O programa de hoje é para ser um alerta de como anda a saúde do coração humano, do nosso coração. Nesse tempo de pandemia, é bem verdade que a gente se viu privado de muitas práticas saudáveis. E isso afetou, sim, aumentou em 132% o número de mortes provocadas por problemas cardíacos, doenças cardíacas. E isto tem a ver com a pandemia. Como analisar tudo isso? Mas, sobretudo, aqui no nosso continente, ou nas Américas como um todo, os problemas cardíacos são aqueles que mais provocam mortes. Por causa de tudo isso, da importância e da relevância desses números, é que a gente traz o tema para a noite de hoje aqui no nosso Além da Notícia. E eu já quero cumprimentar os nossos convidados. Eu tenho aqui já um amigo que é da casa, doutor Eloadir Galvão. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Ronaldo. Boa noite, queridos telespectadores. Um assunto de extrema importância nós vamos abordar hoje. Cirurgião geral e que já teve 2 cirurgias aí no seu coração, doutor? 2. Eu sou o famoso test drive. Eu já fiz 2 cirurgias cardíacas. E não foram fáceis, foram longas. Não, pela graça de Deus, nós estamos aqui para participar desse programa. Muito bem, quero cumprimentar também, e para nós é uma honra receber aqui o doutor Osório Rangel, cardiologista, doutor em medicina pela UNB, professor dos cursos de graduação, pós-graduação em medicina da Faculdade de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conselheiro aqui do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Tem um montão de outras coisas aqui, doutor Osório, daqui a pouco eu falo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite aos telespectadores dessa renomada instituição que trabalha em prol da saúde da população à sua forma, ao seu modelo. E a gente precisa caminhar acreditando que o nosso semelhante precisa da gente como a gente precisa dele e dele. Então, estamos juntos aqui para ajudar na melhor forma que o senhor precisar. Muito bem. Doutor Eloadir, eu vou deixar que o senhor fale um pouquinho do doutor Osório, que o senhor me dizia que ele, aqui no maior hospital do Distrito Federal, hospital público, onde ele anda, vai aquela turma de médicos residentes, sempre atrás dele, em busca do conhecimento. É um formador de novos médicos? Eu acredito, Osório, se me permita, que todos os jovens cardiologistas do Distrito Federal que passaram pelo hospital de base trazem um traço do DNA deles, da cardiologia, herdado do doutor Osório. Eu tive a oportunidade de vê-lo em plena atividade, naquele pronto-socorro imenso do hospital de base, quem conhece, maior hospital de Brasília, e o doutor Osório andando e aquele fluxo enorme de residentes sugando até enquanto pode a sabedoria e a experiência que só os cabelos brancos, como ele disse, é que nos dá ao longo do tempo, ou então a perda dos cabelos, que é o meu caso. Então, hoje o nosso programa tem um grande privilégio e eu quero aproveitar bem também, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Olha, já para começar o programa de hoje, eu vou pedir à nossa reportagem que apresente a introdução que preparou e que você agora de casa assiste conosco também. As doenças cardiovasculares fazem parte de um conjunto de patologias que atingem o coração e os vasos sanguíneos e podem surgir com o avançar da idade, hábitos de vida não saudáveis e a falta de atividade física, por exemplo. Algumas doenças podem surgir também logo após o nascimento, como é o caso da cardiopatia congênita, assim como podem acontecer devido à infecção de um vírus, fungos ou bactérias que podem ocasionar a inflamação no coração. Ao menos 9 doenças podem ser listadas como as de maior incidência na população do Brasil. A hipertensão é uma delas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o aumento da pressão arterial atinge cerca de 30% dos brasileiros. A prevenção é o melhor caminho para que o corpo humano não avance com doenças cardiovasculares. Caso a pessoa seja diagnosticada, é importante que o problema seja devidamente tratado o mais rápido possível,
já que sintomas como a falta de ar, dor no peito ou inchaço no corpo podem levar a óbito quando fazem referência ao enfraquecimento dos batimentos cardíacos. As imagens são lindas. O coração humano é uma coisa, é uma arte. Doutor Osório, o senhor é habituado a trabalhar com, eu diria, este motor que nos mantém assim? Olha que coisa curiosa. O senhor mostrou aí um filme belíssimo, que é o nosso dia a dia. Agora eu vou contar uma história pequena. Imagina a força de quem fez esse órgão, quem fez esse organismo. É um engenheiro primoroso. É um engenheiro primoroso pelo seguinte: o senhor viu ali imagens bonitas, mas no funcionamento, nosso coração bate em média entre 60 e 100 batidas por minuto. Muito bem, na hora que ele bate como um motor que o senhor falou. Mas esse motor é como se fosse um escavador. Ou seja, ele tira sangue de um lugar e bota no outro. A cada batida ele tira daqui e bota para lá. Ou seja, para o engenheiro, que deve ser engenheiro que está nos vendo aqui, mecânico, é uma bomba de recalque que a gente chama. Ou seja, ele tira, joga, puxa e joga, puxa e joga, puxa e joga. A cada batida, ele movimenta 50 mililitros de sangue, em média. Muito bem. Um coração bate por dia um número de vezes. O senhor imagina quantas vezes nosso coração bate por dia? Não. Entre 80 e 120 mil vezes por 24 horas. Muito bem. Se a densidade do sangue fosse igual à densidade da água, 50 mililitros de sangue iriam equivaler a 50 mililitros de água. Em termos de peso, densidade da água é 1 grama de água é 1 mililitro. Então, o coração joga 50 gramas de água a cada batida, ou 50 gramas de líquido. A densidade do sangue é maior, então ele vai fazer mais força do que mexer em 50 miligramas de água. Muito bem. Fazendo essa transformação, vezes 80 mil vezes, ele vai movimentar o equivalente de 4 a 6 toneladas de líquido por dia. Olha só. 4 a 6 toneladas de líquido. 4.000 quilos. Isso. 4 a 6 toneladas. Um coração que foi feito por Deus. Então, imagina a perfeição de um órgão que movimenta 4 toneladas de líquido por dia. Imagina, num coração que foi feito para viver 100 a 120 anos, ele vai movimentar ao longo da vida uma conta rápida, é só multiplicar 4 toneladas por 100 anos, vai dar em torno de 150 mil a 300 mil toneladas durante a vida. Imagina um transatlântico hoje, que pesa, esses maiores transatlânticos do mundo, pesam em torno de 150 mil toneladas. Aquele coraçãozinho que tira daqui, botar para cá, tira daqui, botar para lá, tira daqui, para lá, ao longo do tempo de vida dele, vai movimentar o equivalente a um peso de 2 transatlânticos de 150 mil toneladas. E nós, as pessoas mais comuns, que não estudamos e que não temos esse conhecimento, jamais imaginaríamos isto. É uma coisa extraordinária, isso é magistral, é magnífico isso. Agora, é como o doutor Osório falou, você imagine o Criador, antes de formar a criatura, né, do barro, ele diz, como é que eu vou transformar essa imagem e semelhança e fazê-lo viver 120 anos, como está na Bíblia. Então, é uma perfeição. Eu só fiquei curioso isso, o senhor citou, o coração é feito para viver entre 100 e 120 anos? O nosso organismo, não é o coração, o nosso organismo, sim. Ele é feito para viver isso aí. Só que as agruras do dia a dia... nós antecipamos. A gente compromete a sobrevivência por conta de cigarro,
por conta de pandemia, por conta de pé no chão, por conta de... Nós estamos conversando aqui antes da abertura do seu programa, mas por conta de saneamento básico. Então, a pessoa que... Um país que tem 35 milhões de pessoas que não têm água potável e 100 milhões de pessoas que não têm esgoto, não vai viver o seu membro da sua comunidade, não vai viver 120 anos. Só que nós passamos por uma história belíssima da ciência que nos permite evoluir do ponto de vista da competência e da qualidade de nós profissionais. Ou seja, eu tive a oportunidade de viver a grande transformação da ciência. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a vida média do brasileiro, na década de 50, estava na faixa de 55 anos, 60. Hoje, na nossa classe social, que não vivemos essa agrura da falta de saneamento básico e água potável, hoje a nossa vida média, se nós tivermos cuidado com a nossa vida, com a bênção de quem nos protege, a gente vai a 90 anos hoje. Fácil. Meu pai morreu com 96 anos. Morreu com 96 anos porque caiu, quebrou a bacia. O idoso morre de queda, diarreia ou pneumonia, ou gripe. Se a gente não tomar cuidado na prevenção da turma de cabelo preto hoje, essa vida média pode estar comprometida lá na frente. Eu digo isso porque a mortalidade hospitalar na década de 70, 60, 70, estava na faixa de 30% a 35%. Com o advento da ciência e essa introdução que foi colocada aqui, toda a ciência da cardiologia está ali, com o advento dessa ciência, dessas descobertas e desse desenvolvimento, o óbito intra-hospitalar caiu para 2%, 3%. De 30 para... De 30 para 2, 3%. Então, a partir disto, assusta hoje ver também esses números que se elevam de mortes provocadas por doenças cardíacas? Olha só, a morte, as doenças do sistema cardiovascular, 1/3 da população, um de nós três aqui, se bem nós estamos livres, porque ele já teve. 1/3 da população vai ter doença cardiovascular no mundo inteiro, inclusive nossa. Então, faz parte da estatística por conta de todo esse desenvolvimento. Só que, na década de 50, era muito mais. E estilo de vida que o desenvolvimento também traz, não é? Afirmativo. Então, o que a gente pode dizer? A gente tem que investir nos indivíduos de cabelo preto para que eles tenham uma vida saudável, para que eles possam atingir de forma saudável a 9ª década. A longevidade. A longevidade com grande qualidade de vida. Essa é a nossa meta. Nós conseguimos, digo nós, a saúde conseguiu modificar, a cardiologia conseguiu modificar, com os seus cientistas e pesquisadores, a história natural dessa doença que aflige o mundo inteiro. E de 30% para 2%. A fase hospitalar, mas lamentavelmente não conseguimos modificar a fase pré-hospitalar. A grande luta nossa no mundo inteiro é tentar modificar a fase pré-hospitalar. Por quê? Porque em 40% a 50% dos casos, eventualmente 60%, o infarto do miocárdio cursa como um fato grave e o primeiro sintoma já é um infarto. E o índice de óbitos, por isso é que a gente tem que alertar com muito cuidado a população, o índice de óbitos na fase pré-hospitalar é alto e a gente não conseguiu modificar. E o que a gente precisa? A gente precisa de duas coisas. Muito a prevenção e a orientação. E também, mas não tanto quanto, o reconhecimento e a procura da investigação médica e da avaliação médica para ele não ser surpreendido por um problema que eventualmente parece um problema pequeno,
eventualmente um problema de gases, um problema digestivo, um problema de excesso de gases, começa a eructação, soltar gases, acha que comeu alguma coisa que fez mal e, na realidade, não é. É um infarto. É um infarto. E isso joga uma proporcionalidade bem alta. Fase pré-hospitalar e o índice de óbitos na fase pré-hospitalar é alto. E é bem alto. Então, nosso alerta à população, aos que nos estão ouvindo, não percam a oportunidade de prevenir. Eu fico triste quando chega um indivíduo com 70 anos, excesso de peso, sedentário e com problemas ligados ao coração, e esse indivíduo teve a oportunidade lá atrás de tomar as medidas preventivas e achou que com ele nada ia acontecer, que era o mais forte dos fortes. E quando eu constato num paciente que me procura, um garoto de 35 anos, posso dizer assim, que eu vejo totalmente fora, eu brigo de forma contundente para enquadrá-lo, entre aspas, no sentido de buscar a normalidade, buscar a saúde, prevenir tudo. Porque prevenindo agora, você vai ter uma vida saudável, com qualidade e com expectativa avançada. Então vamos fazer assim, nós temos aqui um caso concreto para mostrar. Você tem um protótipo. Eloadir Galvão, médico cirurgião. Eu vou pedir o senhor que conte agora para o Brasil o que aconteceu com o senhor. O senhor até 56 anos estava bem? 55. 55 anos? É. Como é que estava sendo sua vida até os 55 anos? Olha, a vida nossa é uma decisão. Você decide, como o doutor Osório colocou, a sua qualidade de vida. Porque toda a informação, hoje em dia, ela já está disponível. Na década de 60, talvez não tivesse tanto, mas hoje a informação está disponível. Todo mundo sabe que fumo, obesidade, sedentarismo, isso aí são 3 coisas que você pode decidir. As outras coisas são da família, são hereditárias, como diabetes, hipertensão. São coisas que você pode, são 5 fatores que você pode tentar evitar. Eu tinha os 5. Por descuido. Então, eu era obeso, eu era sedentário, apesar do corre-corre dentro do hospital, e eu tinha pressão alta. Fumava. Bebia. Faltou o alcoolismo, né? Eu tomava, era um alcoólatra de fim de semana, mas não deixa de ser, né? Eu tomava todas e mais algumas. Então, trabalhava demais, aí vem o estresse, também outro fator importantíssimo. Então, o que isso fez? Isso fez com que eu antecipasse o prazo que Deus dá a todos nós, que está na Bíblia, procurem, o homem viverá 120 anos. Na época de Matusalém, era 800 anos, 700 anos, depois foi diminuindo, depois do dilúvio, Deus foi encurtando o período. E nós temos 120 anos. Você não conhece ninguém que tenha 130. Então, mas mesmo assim, nós antecipamos o nosso prazo de validade, comendo errado, falando mal dos outros, tendo raiva dos outros, aí o estresse. Quando você tem raiva do vizinho e entra no elevador com ele, e ele lhe dá bom dia, você, bom dia! Isso é uma descarga de adrenalina. Você vai prejudicar todo o seu sistema imunológico, você vai perder a alegria do seu dia, que é único, você só tem esse, nós só temos hoje. Ou alguém tem a certeza que amanhã vai estar vivo, né? Talvez essa oportunidade seja única. Então, essa qualidade de vida a gente vai perdendo ao longo do tempo. E eu fiz isso. Aos 55 anos, eu com 120 quilos, eu subi uma rampa e ficava cansado. Como eu ia morrer, como o doutor Osório disse, de morte súbita, porque abaixo dos 40 anos o infarto geralmente é fatal, porque você não tem... Deus, quando fez o coração, e aqui eu vou fazer uma reclamação pública a Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fez o coração, ele fez um sistema, uma artéria direita, uma artéria esquerda, e elas não se comunicam, Senhor. Então, quando você tem um infarto e entope um lado, o outro não pode socorrer. Como Deus viu que isso precisava de um ajuste,
Ao longo da idade, vão formando-se as colaterais. Aí, as artérias vão se comunicando. Por isso que no adulto, no paciente acima de 60 anos, o infarto, como a gente viu, vocês mostraram bem aí, um senhor de cabelo branco, sentiu a dor no peito. É característica a mão em garra. Eu vi isso dentro de um piloto do avião da antiga Transbrasil. Me chamaram um médico a bordo, quando eu entrei na cabine, estava o comandante, com a mão no peito em garra, uma carteira de Hollywood, quem lembra de Hollywood vermelho, em cima do comando. Eu fiz o diagnóstico quando eu entrei na cabine. Ainda bem que o copiloto novinho soube voltar ao avião, senão não estava aqui contando essa história. Então, nós antecipamos, como eu disse, o prazo de validade. E o infarto no jovem é grave. No idoso, ele tem mais chance de chegar no hospital. Ou seja, mas agora me diga uma coisa, o senhor estava contando que com 55 anos o senhor subiu uma escada, sentia o cansaço. Cansaço. E mesmo sendo médico, não desconfiou do que estava ali acontecendo? Desconfia, mas você se auto-engana. Quem fuma se auto-engana é o pecado. Quando você faz uma coisa errada, fica o anjinho de lado. Cuidado, rapaz, você está gordo, você está fumando, você está bebendo. E o satanazinho de lado, não, é bom demais. Um whiskyzinho, um cigarrinho. Então, nós vivemos esse dilema entre o bem e o mal. Existem dois caminhos. O caminho da saúde e da doença. Morrer todos nós vamos, mas é o que o doutor Osório falou. É a qualidade de vida com que você chega à longevidade. Essa é que é a grande diferença. E eu antecipei. Aos 55 anos, como eu ia morrer de morte súbita, Deus não permitiu, mandou um médico novinho, cabelinho preto. Quando eu entrei no hospital... Meu residente. Residente seu, doutor Inácio. Aqui meu abraço para o doutor Inácio, eu chamo ele de meu anjo da guarda. Eu entrei para dar plantão e ele olhou para mim e disse, uai, doutor, você vem andando ou correndo? Eu digo, eu vim andando porque o senhor está com angina instável. Eu sou cirurgião, perdi essa aula. Eu digo, estou com o quê? Ele disse, angina instável. Já me mandou para casa com atestado. E ele detectou de imediato... Olhando para mim. Olhou para o senhor e por a sua forma ofegante. Ofegante, pois é. É o cansaço. Eu não tive dor, eu não tive desmaio, eu não tive as outras clínicas que caracterizam o infarto. Eu tinha a dispneia, a falta de ar, o cansaço. Como foi a sequência lá da conversa com ele? Aí ele me mandou para casa e não quis conversa. Mas o senhor não queria ir para casa, não, queria ficar trabalhando. Cheguei em casa, minha mulher disse, você vai trabalhar bom, volta ruim? Eu disse, pois é, o doutor lá... Quando eu fiz o exame, não saí mais do hospital. Estava com as 3 artérias que mostraram aí, com obstrução grave. Fui direto para a cirurgia, depois coloquei... Quem conhece Brasília sabe, fiquei igual a Brasília na época do saudoso governador Joaquim Roriz, com 4 pontes, 3 viadutos e 5 tesourinhas, cheio de desvios. Mas, 3 meses depois, eu precisei fazer um cateterismo e não foi muito efetivo o cateterismo. Tanto é que o colega disse que eu tinha uns 3 meses, aquilo daria problema. E eu entrei numa depressão profunda. Aí, Jesus novamente veio em meu socorro e o doutor Osório ligou para mim. E eu levei os mesmos exames que o colega tinha dito que em 3 meses poderia dar problema. E o doutor Osório me fez uma promessa maravilhosa. Ele disse, olha, você fumou, bebeu, engordou, comeu demais, estragou seu coração, com 55 anos. Mas você é meu amigo, eu vou lhe dar o tempo que Deus quiser para a sua vida e mais 6 meses por conta da nossa amizade. Tá bom? Eu digo, tá ótimo. O senhor lembra disso, doutor Osório? Ainda hoje ele me disse que vai dar... Já tem quantos anos isso? Eu fiz 8 anos... Da primeira cirurgia. Com 8 anos entupiu novamente, porque a gente continua comendo gordura. Eu perdi 30 quilos, parei de fumar, parei de beber demais. Hoje, no máximo, um vinho, com autorização do meu cardiologista. Mas a gente é resistente ao nosso próprio bem-estar. Vamos lá. Eu me lembro da sua primeira cirurgia, foram 18 horas, não é? Exatamente. O senhor colocou quantas pontes? 3 pontes. 3 pontes. Quantos anos depois o senhor voltou novamente para uma segunda cirurgia? Era para uns 3 meses, mas eu voltei com 8 anos depois. Já tem quanto tempo que fez essa segunda? A segunda foi em 2019. Tem 1 ano, 2 anos, vai fazer agora. 11 de setembro fez 2 anos. Doutor Osório, como é que o senhor olha, analisa um caso assim como o dele? Olha só, eu
Eu costumo brincar com os meus pacientes, e ele é um deles, que ele é um privilegiado, é um protegido. 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 A missão dele ainda não acabou. Então, por tudo que aconteceu, ele está aí em pé e dando testemunho de que precisa mudar, porque se a gente não muda, a gente corre o risco de sofrer consequências. Eu costumo brincar, é uma frase que não é minha, mas não existe almoço grátis. Alguém paga a conta. Você faz, vai ter uma conta para pagar. Da parte boa ou da parte ruim? Da parte boa é a economia, da parte ruim é o peso. Então, não tem almoço grátis. Então, faça direito para a conta vir barata. Então, se você muda, se você toma cuidado, essa conta fica leve. E ele está aí. É o que a gente chama de conversão. A conversão não é só você estar no caminho errado e você mudar de caminho, é mudar de atitude também. Então, como eu disse para você, nós temos, que eu me lembro, 7 fatores, 9 fatores, mas eu lembro 7, que eu fui testemunha disso. Eu fumava, obesidade, sedentarismo, estresse, era diabético, hipertenso, né, por conta da hereditariedade. Me ajude aí. Estresse. Estresse do trabalho. Último, a personalidade. Isso é importante, doutor? É importante. O camarada tem que entender que se ele tem uma personalidade com distúrbio clássico, ele tem que trabalhar isso, porque ele tem que se demover dessa personalidade agressiva, da personalidade ciclotímica, da personalidade explosiva. Isso é adrenalina pura. Eu sou contra a explosão. Definitivamente sou contra a explosão. Porque tudo que explode tem consequências. Uma bomba que explode, uma bola que explode, uma televisão que explode, tem consequências. Até o seu humor, a sua ansiedade, a sua tranquilidade explodindo, ela explode fruto de uma descarga enorme hormonal em cima do seu organismo. O senhor chama isso de personalidade? Eu chamo isso... Não, isso aí, personalidade é a personalidade do indivíduo introspectivo, nervoso, neurótico. Eu perguntei personalidade por isso, porque eu queria saber se os sentimentos, o nosso jeito, um jeito explosivo, um jeito raivoso, se isso também influencia na saúde do coração. É muito comum, doutor, eu passei por aquela situação, meu coração parecia que ia sair pela boca. Isso é comum demais. É comum você ouvir isso. O que é isso? É fruto não da explosão, mas é fruto de uma descarga de adrenalina que sobrecarrega todo o sistema, que não é para ser sobrecarregado. Então, nessa sobrecarga, que você toma um susto, você entra num mecanismo de reação, de alerta. O seu organismo, ele gera uma série de modificações de alerta. Tipo, você às vezes nem sabe que sua mão encostou na pedra quente ou num ferro quente, você já tira de imediato. Essa reação de alerta já chegou até um reflexo incondicionado, condicionado, que você tira imediato. Do mesmo jeito que na hora que você está atravessando a rua, vem uma buzina, você se assusta, você descarrega uma série de reações hormonais e emocionais e decorrentes de modificações metabólicas, e aí te tira daquela situação de perigo. Se você enfrenta uma situação de perigo e explode, então você triplica essa descarga hormonal que afeta o coração, dá taquicardia, espreme, a pressão sobe, e aí vem uma série de alterações em cadeia, e é um indivíduo que se aborrece porque alguma coisa de ruim aconteceu, ele pode se aborrecer cronicamente, é aquele indivíduo doses homeopáticas de explosão, ou pode ter uma grande decepção na vida, e essa grande decepção na vida resultar, perdeu não sei quem, aconteceu não sei o quê, ele botou a mão no peito e caiu ali.
Então, essa é a explosão que a gente combate. A gente tem que mudar esse perfil explosivo. Ah, eu sou o melhor de todos, comigo não tem negócio. Aconteceu, pisou no meu pé, eu explodo. Falei, meu amigo, você está cavando a sua morte cardiológica. Porque a explosão, a descarga de adrenalina num coração que é instável... Pode ser fatal. Pode ser fatal. Vamos fazer assim. A conversa está boa, mas eu tenho que parar para esse primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar seguindo com essa conversa, com um monte de outras coisas ainda. Eu quero saber, sofrem mais com problemas cardiovasculares as mulheres, os homens? E como é que a gente pode fazer para prevenir o nosso coração de problemas que a gente venha a ter? Claro que tudo que a gente está conversando aqui já está nos instruindo, mas a gente vai ter muito mais detalhes ainda, não é? Intervalo e voltamos já. De volta aqui no nosso Além da Notícia da noite de hoje, estamos falando sobre um alerta. Como manter a saúde do nosso coração, ou o nosso coração saudável. Sim, este coração aqui mesmo, porque preocupa a gente. Tem aumentado o número de mortes por problemas cardíacos e é a causa que mais mata pessoas nas Américas. Doutor Osório, só nas Américas ou é no mundo? No mundo inteiro. No mundo inteiro? Igual. Pois bem, são iguais. As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo inteiro. Organizações de saúde chamam a atenção para a necessidade urgente de aumentar a prevenção e o controle da hipertensão. De acordo com um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o número de mortes por doenças cardiovasculares cresceu até 132% no Brasil durante a pandemia. Doutor Osório, a gente trouxe aqui dois fatores. Necessidade urgente de prevenção e de controle da hipertensão. O que é básico para prevenir os problemas cardiovasculares? É a saúde, a vida saudável. O que é vida saudável? Vida saudável é você ter uma dieta saudável, você ter um peso saudável, você ter uma movimentação saudável. Então, peso normal, dieta qualificada e atividade física regular. Todo o nosso organismo, olha só que coisa curiosa, o nosso organismo, ele é extremamente inteligente, ou seja, não é que ele seja inteligente, quem o fez é inteligente. E olha, o camarada é bom demais. O engenheiro é bom. É bom, porque qualquer peça do seu organismo que fique sem funcionar, a tendência é atrofiar, é diminuir a resistência, é diminuir a força do trabalho. Isso é tão verdade que quando você quebra uma perna ou um braço, e você engessa, passa 45 dias engessado, o braço atrofia, o músculo atrofia, o cálcio sai do osso, porque o organismo não permite que cálcio que precisa em outras regiões, vai ficar sozinho ali na prateleira daquele osso quebrado que não está mexendo, que não está fazendo força nenhuma. Então, essa movimentação natural do nosso organismo é real. E a gente só consegue isso tendo uma dieta saudável, tendo um peso ideal e tendo atividade física regular. Tem que manter o corpo em exercício. É tão verdade que, se você tem condicionamento físico, você sobe uma escada e chega lá assoviando. Quem não tem condicionamento físico sobe 3 lances de escada, cada lance são 16 degraus, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 1, 4, 48 degraus. O camarada chega com uma gravata. Um ano atrás, eu sou testemunha disso. Um ano atrás eu subi as escadas lá do meu prédio, eu chegava desse jeito. Agora, um ano depois, 10 quilos a menos, eu não chego assobiando, mas eu chego muito bem. Olha só, eu costumo brincar também com meus pacientes que a gente diz que o peso normal, o sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3 pelo índice de massa corpórea. Eu costumo brincar que o nosso organismo me permita fazer uma analogia desse material que está aqui. Bom, o nosso organismo é feito, o seu coração é feito para fazer o sangue circular nessa área. Ele é feito para isso.
trabalha para isso e é constituído por isso e tudo funciona. Agora, se você coloca essa área pelo qual ele foi feito e mais uma, a conclusão é sua. Qual vai ser o resultado da duração dessa máquina que foi feita para irrigar essa área e passa a ter que irrigar essa área? Então, já começa a comprometer e isso aí é peso. Isso aí é superfície corpórea. Isso aqui é um exemplo para a questão da obesidade. O coração foi feito para funcionar aqui, agora a pessoa obesa, ela vai alargando a força e o funcionamento daquela máquina que foi feita para funcionar aqui. Ela vai ter que funcionar para atender agora aqui também. Mas só foi feita para aquilo. Então, só foi feito para lá. Aí começam os desgastes, começam todos os problemas. Sobrecargas. Sim, sobrecargas. Paralelo a isso, quem é obeso, não é obeso por acaso, está comendo mais. Comendo mais, coloca as estruturas e as substâncias negativas do organismo, que são as gorduras, e essas gorduras vão circular. Eu não sei se os senhores já trabalharam nisso, mas na minha época, que eu morava em casa, no interior, tinha caixa de gordura lá fora. O que é a caixa de gordura? A caixa de gordura é o resíduo que vem da pia da cozinha, passa por uma tubulação e vai chegar numa caixa que vai distribuir para o esgoto. Muita gente tem isso ainda hoje lá que eu vejo no interior quando eu vou lá, hein? Muito bem. Você já limpou a caixa de gordura alguma vez? Eu já limpei. Mas não é com a mão nem com pano que a gente limpa a caixa de gordura, não. É com um martelinho, porque a gordura solidifica e calcifica dentro daquela caixa. Essa gordura que calcifica nessa caixa... Calcifica aqui dentro. Calcifica aqui. O coração. E quando você pega uma artéria calcificada, bota num vidrinho, tem uma pedrinha ali dentro fazendo barulho. Isso é tão verdade que em algumas situações de cirurgia cardíaca, que a gente precisa trocar a válvula, você tem que usar o bisturi, usar as mãos, mas em algumas situações você usa um alicate. Eu acho que a gente tem até uma... quebrar. A gente tem uma arte que mostra um pouquinho também disso, o stent. O stent é outra coisa, mas para quebrar, você tem que quebrar literalmente as placas calcificadas. Que eram gordura. Que são placas que, em decorrência de gorduras circulantes. Muito bem. O obeso tem gordura, vai entupir a coronária, e não é só a coronária, não. 30% das doenças são do sistema cardiocirculatório. Cérebro, rim, fígado, pulmão, pernas, obstruções arteriais das pernas, tudo isso faz parte. E vem dessa sobrecarga alimentar, da falta de atividade física e principalmente da dieta, que são dois grandes componentes. Primeiro, três grandes componentes: o excesso de carboidratos, o excesso de gorduras e o excesso de sal, que vai pegar três grandes síndromes clássicas que comprometem definitivamente o organismo. O sal na hipertensão arterial. Olha a placa se formando ali. Ó. Ali é uma placa rota que está acontecendo e as plaquetas, aí é o processo de obstrução aguda. Esse é o processo de obstrução aguda. As plaquetas, que são esses... Entupiu. Junto com as hemácias. Mas, enfim, voltando, três grandes problemas: as gorduras, o açúcar, que são os carboidratos, e o sal. Sal de cozinha, cloreto de sódio. Teve um colega nosso que fez um trabalho, à época que eu trabalhava no Hospital das Forças Armadas, foi um trabalho internacional que eles analisaram a ingesta de sal de índios sem cultura. E nossos índios sem cultura, à época, a década de 70, 80, os Yanomamis, lá em cima. Então, os Yanomamis tinham pouco conhecimento a respeito das nossas alimentações. Eles tinham uma alimentação própria deles. E o que se constatou? Que não existia hipertensão arterial nos Yanomamis, porque eles não fazia parte da dieta deles o sal.
tanto aqui quanto tribos na África, quanto tribos na Ásia. Foi um trabalho internacional. Então, sal, eu costumo dizer, sal é um hábito, não é uma necessidade. E o que acontece? Na medida que você vai descendo para os aculturados, começa a aparecer hipertensão arterial. Vejam bem o que eu vou dizer, guardem, escrevam. Tudo que você compra no supermercado, tudo que você adquire, que está dentro de um vidro, de um plástico ou de um saco, tem açúcar e sal e gordura em abundância. A mesma coisa o doce. Então, o açúcar, ele acidifica a saliva e, com isso, destrói a dentina e acaba com o primeiro elemento de digestão, que faz com que você que come mais, mastiga menos, chega aquele bolão no estômago, esse bolão no estômago distende o estômago, te dá uma sensação de saciedade. Amanhã esse bolo no estômago, você vai precisar colocar mais um pouquinho, porque aquele seu estômago dilatou, vai dilatando, 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 e você vai comendo e vai dilatando, e vai comendo e vai dilatando, a digestão está difícil, e você vai tendo esse problema. Descartados os problemas emocionais, é só esse problema fundamentalmente físico. E aí você dilata o seu estômago, e a dilatação do estômago vai resultar em maior ingesta. Inclusive, tem um tratamento hoje, que você como cirurgião sabe muito mais do que eu, que é a chamada cirurgia bariátrica. O que é a cirurgia bariátrica? É uma forma de enganar o estômago, onde você sequestra um pedaço do estômago e deixa um pedacinho, uma seringa de estômago. Às vezes tem pessoas que definitivamente não conseguem se controlar para parar de comer. Precisa de ajuda. Essa ajuda, eventualmente, é pela cirurgia bariátrica, é uma forma da gente normalizar um diabético intratável, um obeso intratável, um hipertenso intratável. Ele recebe essa ajuda. E é uma ajuda fundamental que mudou a história da obesidade, está mudando a história da obesidade dentro de uma indicação formal. Agora, Ronaldo, existe um paradoxo no mundo todo. Eu não consigo nem falar nada que vocês dois aqui são mestres em tudo. Por favor, continuem. Nos Estados Unidos, o Brasil não tem estatística, mas nos Estados Unidos, mais de 30% das crianças e adolescentes estão com sobrepeso ou obesidade. 30%. Ou seja, a ingestão de açúcar, de gordura em crianças, eu acho que o inimigo de Deus, ele é muito inteligente. Ele inventou uma coisa que pegou a mim e pega muita gente que está nos assistindo. O fast food, comida rápida. Então você não tem tempo, você trabalha, e o fast, come rápido. Quando você come rápido, você deixa de obedecer uma ordem de Deus, que está no Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso? Você lembra? O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Você come, em vez de para o dia de hoje que você vai viver, você come para uma semana. Então, é uma forma de você tripudiar, você maltratar o seu organismo, levando as consequências ao almoço que não vai sair grátis, como o doutor Osório falou. Nesta semana saiu uma informação de que o sal se tornou o principal vilão para doenças cardiovasculares. Mas acontece o seguinte, olha só, é muito comum um indivíduo fazer extravagância alimentar de bebida, churrasco no sábado, churrasco de noite, no domingo, outra churrascada com bebida, e normalmente o churrasco vem com sal grosso. O sal grosso é o que o indivíduo gosta, porque a mistura sal e cerveja. Tem até aquelas pessoas que usam o sal na borda do copo para poder misturar o sal com a cerveja. É uma combinação que agrada. Então, farra no sábado, farra no domingo, e bebida, e sal, e churrasco. Entra no fim de semana, sexta-noite, com a pressão 12/8, sai 16/10, 16/11, 16/12, ou vai ter um acidente vascular cerebral nessa brincadeira de fim de semana, de extravagância com sal, com bebida. Eu instigo vocês a uma experiência. Coma um churrasco e coma um churrasco salgadinho e tome a cerveja. No final do dia,
você não urina uma gota, entre aspas. A quantidade de urina que você elimina é muito pequena, porque o sal reteve tudo. Agora, não coma churrasco, só toma cerveja, só tome a cerveja. O álcool tem o efeito diurético. Então, cerveja, você joga fora a cerveja e mais o excesso que você tinha antes de começar a tomar cerveja. Uma pergunta, o que ocorre com essa retenção que o sal provoca no organismo? O que ocorre com essa retenção? A retenção do líquido. Olha só, você fica com o conteúdo dentro do sistema circulatório aumentado. Como a parede dos vasos ela é permeável e quando a pressão sobe no sistema, a tendência é extravasar por essa permeabilidade para os tecidos. Aí você, na segunda-feira, o que fez extravagância, vai no consultório, você pega a perninha dele, está lá inchada, retendo o líquido, inchou. De noite, na hora que ele deita, a posição de pé, por pressão hidrostática, o líquido todo vai para as pernas. Na hora que você deita, o organismo fica numa situação plana, esse líquido todo que ficou retido nas pernas começa a ser redistribuído pelo organismo e o indivíduo levanta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para urinar. Então, olha só, o vilão realmente é o sal. Dieta, inclusive, tem o tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial, que é reduz o sal da comida, faça exercício e baixe seu peso. Porque aí você está contribuindo para a normalização da função do seu organismo. Agora, o sal é um vilão. E é um vilão que tem que sair de todas as situações que levam a um aumento da ingesta de sal. Você tirar o saleiro da sua mesa de almoço e jantar já é um grande progresso? Rapaz, é melhor 5% de alguma coisa do que 100% de nada. Deixa eu seguir aqui a nossa conversa. Vamos lá. Doenças isquêmicas do coração e acidentes vasculares cerebrais. É mais comum em homens ou mulheres e o porquê disso? É mais comum nos homens, porque são doenças que afetam o estresse até o século passado. Quando a mulher começa a entrar no mercado de trabalho, começa a fumar, começa a ficar sedentária, começa a viver o estresse, a proteção hormonal, que era na proporção de 1 para 7 homens para uma mulher, começa a cair para 5, para 4, para 3, e todo o estresse, a falta de atividade, o estresse, a dieta errada, não é? A correria e o aparecimento de doenças consequentes a essas situações de hipertensão arterial, obesidade, diabetes, levam a mulher a ficar mais próxima do homem, mas ela é protegida pelos hormônios femininos. Essa proteção desaparece depois que a mulher tem a queda da produção hormonal feminina, que é na menopausa. Então, essa proporção cai muito. Mas até o século passado, final do século passado, a diferença era grande. Mas a mulher que entra no mercado, que vive o estresse, vive o dia a dia do homem, não é que haja uma pessoa melhor que a outra, ou o sexo predomine no sexo. Eu não sou gênero, eu sou homo. Na linha dos seres vivos, uma curiosidade, a nossa classificação dos seres vivos é reino, filo, classe, ordem, família, gênero. O meu gênero é homo. Gênero e espécie. A minha espécie é homo sapiens. E o meu sexo é masculino. E só existem 2 sexos, masculino e feminino. Agora, as preferências, aí é outra história. Uma outra pergunta importante aqui, antes da gente sair para o intervalo. Mais de 3/4 das mortes por doenças cardíacas ocorrem em países de baixa e média renda.
onde os casos continuam aumentando. Existe uma relação das doenças cardiovasculares com a baixa renda, a pobreza? Olha só, aí a gente entra numa seara de várias competências. Num país de baixa renda, onde o poder aquisitivo da população é menor, onde... Seja qual for esse país, né? Qualquer que seja ele, onde as regionalizações impedem o avanço sanitário com a pobreza associada à falta d'água, falta de esgoto, isso começa a destruir a população antes que ela atinja a faixa etária de doenças ditas crônico-degenerativas, que são as doenças que ocorrem a partir da 6ª década de vida. Então, morre mais criança por diarreia, morre mais adulto por infecções generalizadas, por protozoários, por helmintos, por parasitoses, morrem adultos porque não têm partos assistidos, morrem adultos porque têm acidentes não assistidos. Aí, nessa população, as doenças crônico-degenerativas estão demorando a chegar. E é a história da nossa população geral da vida média na década de 50 e 60. E aqui eu me presto com todo desprendimento, né? Fazer aqui, esclarecer, levar o meu conhecimento como instrumento que eu falei para vocês, para que eles peguem essa informação, usufruam dessa informação e tenham uma vida melhor e cresçam, se desenvolvam e tenham maior qualidade de vida, maior expectativa de vida. Então, é minha obrigação formal de patriota, pelo verde, amarelo, azul e branco, para levar a minha população, ao meu irmão, a qualidade de vida que eu tive e que, lamentavelmente, eles não estão tendo. E estão aí tendo esse resultado que o senhor acabou de colocar. Quer dizer, os indivíduos têm uma classe da nossa sociedade que precisa da gente, mas, infelizmente, não sei o que ocorre, mas não chega. Então, esses que a gente tem que ver. E a nossa igreja faz isso. Meu primeiro grau foi em colégio religioso, meu segundo grau foi em colégio, parte do segundo grau em colégio religioso. Depois, daí para frente, passei a público. E aprendi que a gente tem que ser solidário, a gente tem que ter humildade. Eu costumo brincar que humildade e cerveja gelada não faz mal para ninguém, mas também pouca cerveja, não muito. A conversa hoje aqui está difícil até de cortar, né? Mas a gente precisa ir por mais um intervalo aqui na sequência do nosso programa. Quando voltar, eu quero tocar em outros temas aqui também, onde estão as melhores práticas globais de prevenção e controle de doenças cardiovasculares. Tem aí instrumentos tecnológicos hoje para ajudar, para auxiliar você a se controlar, a se observar, a prevenir, etc. e tal. E também algumas dicas aqui de atividades, não é? Atividades físicas, sobretudo, para sairmos dessa vida sedentária, que foi também uma das causas que mais agravaram agora, nesse tempo de pandemia, os problemas cardiovasculares. Voltamos já depois do intervalo. Voltamos aqui nesta noite de Além da Notícia bem especial, com dois médicos aqui falando sobre a saúde do nosso coração, a saúde cardíaca. Eu estou com o doutor Eloadi Galvão, que é cirurgião. Doutor Eloadi, o senhor sempre no programa da rádio, do qual participa comigo ali semanalmente, o senhor faz sempre alertas importantes quanto ao tabaco, não é? Que continua sendo um grande inimigo nosso. E é um dos principais fatores de risco, contribuindo com cerca de 10% de todas as mortes por doenças cardiovasculares. Como é a atuação do fumo no organismo do indivíduo? Olha, o fumo, o cigarro, ele tem mais de 4.000 substâncias tóxicas em cada volume, em cada cigarrinho daquele. Só num cigarrinho Só daquele? Só num cigarrinho. As mais conhecidas, a que se fala mais, é o alcatrão e a nicotina. Essas duas substâncias, se você, por exemplo, se você monitorizar um paciente e ele acender um cigarro, o doutor Osório pode confirmar, ele aumenta aquilo que o sal faz de deletério no organismo humano, de prejudicial, que é reter água.
O alcatrão e a nicotina, eles funcionam de uma forma diferente. Além dos cânceres, que são os recordistas de casos de câncer de pulmão, no sistema cardiovascular, o tabaco, a nicotina e o alcatrão, eles aumentam a pressão arterial. Eles causam o contrário do que seria o ideal para você estar relaxado, sem estresse. É como se você tivesse levado um susto quando você acende um cigarro. Os seus vasos contraem, o coração tem mais dificuldade de fazer o bombeamento, é um sistema fechado, e você tem uma pseudo-hipertensão. Ou seja, uma pressão alta por conta de um estímulo químico. Deletério, além da taquicardia. Pois é. E o coração aumenta a velocidade, o ritmo para poder vencer aquele obstáculo. É o mesmo sistema de quem tem hipertensão, por exemplo. O que é uma hipertensão? Me corrija, doutor Osório, se eu estiver errado. Quando o vaso endurece por conta do depósito de gordura, o coração, para colocar a mesma quantidade de sangue que precisa no cérebro, que precisa no rim, que precisa no fígado, ele vai fazer o quê? Como ele é uma bomba? Ele vai aumentar a força de pressão. Isso é o que a gente chama de hipertensão. Então, o fumo, ele é extremamente prejudicial. Eu arrisco a dizer, doutor Osório, que todo fumante, ele é um candidato a uma hipertensão. Todo fumante. Vamos avançando aqui. Falamos agora de atividades físicas. É uma coisa que a gente olha hoje com muita satisfação nas ruas, nas rodovias. Inclusive, as rodovias têm o perigo dos carros, mas nas cidades em geral, nos parques, nos jardins, à beiras de estradas, pessoas caminhando, praticando a caminhada. Doutor Osório, eu queria saber o seguinte. Um estudo do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Faculdade de Medicina da USP sobre o impacto da Covid e a inatividade física revela o consequente aumento global de casos de mortes por doenças cardiovasculares. O isolamento social resultou em menos prática de exercícios físicos e sedentarismo. O bem que faz o exercício físico e o mal que faz a ausência dele. Olha só, são dois extremos, realmente. O sedentarismo, para você ter uma ideia, a gente perde, deitado, a gente perde 1% da massa muscular por 24 horas. Então, por que a gente faz exercício? Tem que saber por quê. O exercício, ele tem a grande capacidade de fazer com que os nossos órgãos recebam circulação, alimentação, oxigenação com maior facilidade. Por exemplo, o campeão mundial de ciclismo, em repouso, o coração dele batia a 28 batidas por minuto. Um grande jogador de futebol, famosíssimo, 36 batidas por minuto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que, voltando a esse exemplo que eu te mostrei, para irrigar toda essa área, um coração de quem não tem condicionamento físico precisa bater 70 vezes por minuto. Um coração para um indivíduo atleta basta 28. Isto é, o coração trabalha menos, quem pratica exercício físico trabalha menos, cansa menos, se desgasta menos, é isso? Definitivamente sim. É uma economia. Então, o que você faz? O condicionamento físico produz o exercício, a força do músculo precisando trabalhar pela própria natureza que o doutor Eladi falou, da circulação colateral, o músculo sendo mais exigido, ele naturalmente pede à economia, ou seja, ao resto do corpo, que me arrume uma maneira de jogar sangue aqui. Ele mais exigido, joga mais sangue. O organismo vai fazer vasos maiores
vai aumentar a quantidade de vasos para aquele músculo que está em franca atividade? O que eu falei agora há pouco, da atrofia no braço que fica imobilizado. Então, o que ocorre? O exercício, ele produz uma situação no organismo que a gente chama de condicionamento, de forma tal que os órgãos todos trabalham menos para cumprir o papel de manter a atividade vital do organismo. É a mesma coisa o pulmão. Eu, no meu condicionamento físico que eu tenho, eu mal treinado, faço exercício naturalmente, a gente não tem esse peso de graça. Tem que fazer exercício. E faço, e não faço extravagância alimentar. Sal, para mim, é uma coisa de segunda ordem. O açúcar, só uma pitada de açúcar no cafezinho, por conta de um hábito familiar antigo. O resto, eu, naquele mergulho sem a armação, tempo de mergulho, eu vou ficar 30, 40 segundos sem respirar e eu preciso de oxigenação. Os campeões de mergulho sem equipamento, tem um nome, eu esqueci o nome, desculpa, eles ficam 4 minutos, 5 minutos. O que é isso? O organismo consegue, com pouco trabalho, manter um sistema funcionando adequadamente. Eu cito um exemplo aqui de um paciente, eu acho que esse exemplo é fundamental. Esse meu paciente corria 16 quilômetros todo dia. Todo dia, 16 quilômetros. Por uma alteração congênita, tinha uma artéria dele que findou entupindo. Bruscamente, depois de correr 16 quilômetros num dia, ele chegou em casa e virou para a mulher: estou me sentindo desconforto no peito, não sei o que está acontecendo. Aí o filho, advogado, ou desembargador ou procurador, tinha feito um curso de primeiros socorros, de brigadista, e sabia reanimar pessoas. Então o pai começou a sentir mal, aí começou a ter dor e começou a ficar com o suor frio e etc. Aí, de repente, o filho viu que o pai não estava bem, aí, de repente, o pai esticou a cabeça para trás, o filho percebeu que o pai tinha tido uma parada cardíaca. Gritou para a mãe: por favor, chama o SAMU, e começou a fazer reanimação nesse paciente. Reanimação mesmo. 10 minutos depois, o SAMU estava lá. Na hora que o SAMU chega, o paciente desacordado, estava em ritmo de choque, deu um choque, reverteu a parada cardíaca dele, o paciente acordou e olhou, e ele diz isso: doutor, eu vi que meu filho estava perto, vi um monte de gente perto, antes eu não tinha visto nada. Levamos para o hospital, sabíamos que era um problema de coração, foi para o cateterismo, fez isso que você mostrou aí, tinha uma artéria obstruída, descendente anterior, ocluída totalmente. Conseguimos abrir essa artéria, abortamos o processo, aquilo que eu disse anteriormente, abortamos o processo, desobstruímos a artéria, colocamos um dispositivozinho lá dentro da artéria, porque na hora que a gente dilata, a gente quebra um monte de coisas, e dilatou, a hora que você tira o dilatador, a artéria fecha de novo. Surge uma nova técnica, que é você colocar um parador para que ela não feche. A gente chama isso de stent, na realidade é uma molinha. Uma molinha. Uma molinha. Muito bem. Abriu a artéria, colocou o stent, circulação recomposta. O que aconteceu nesse paciente? Eu o vi de tarde, porque ele não pôde ficar no hospital de base, teve que ir para o hospital. Eu o vi à tarde, estava ótimo conversando. Eu o vi um mês depois, fiz os exames, não sobrou uma consequência desse infarto que ele teve com parada cardíaca em casa. Tendo ficado 10 minutos em reanimação e chocado pelo SAMU. Eu tenho esse caso documentado. E aí o que aconteceu? Por que ele teve essa resposta? Sim. O coração dele estava treinado. O coração treinado pode passar por isso. Então, esse organismo todo, não foi o coração treinado, o organismo todo treinado, o pulmão, ótimo.
a musculatura dele armazenando sangue e exigindo pouco, porque era uma musculatura eficiente. O coração mandando sangue com elevada competência para cérebro, para todas as partes do organismo, o organismo sempre com circulação de primeira grandeza, conseguiu suportar um evento danoso, com dificuldades, mas tudo conspirou a favor dele. Como é que ele está hoje? Ele está hoje, voltou a correr 16 quilômetros por dia. Zero. E a gente olha o coração dele com os nossos equipamentos, com o progresso da medicina. Hoje a gente consegue ver tudo dentro do coração, por vários ângulos, de várias formas. A gente vê o coração dele e não vê uma cicatriz. Sequela zero, nenhuma. Zero. Não tem cicatriz, muito menos sequela. Porque a sequela é consequência da cicatriz. Nem cicatriz ficou. O coração dele, o eletrocardiograma dele tem marcas. Mas o coração, na hora que eu vejo, na hora que eu faço o ecocardiograma, que é uma das coisas que eu faço, eu vejo o coração bater, não sobrou um déficit contrátil. Por isso que a gente tem que insistir no exercício. Baixo peso, condicionamento físico, dieta regular, não faça extravagância com sal, não faça extravagância com açúcar, não faça extravagância com gordura, se mantenha saudável para que você possa curtir a sua vida saudável, com qualidade e expectativa e até criando condições para que você enfrente dificuldades e, com certeza, você sairá dessas dificuldades em melhores condições do que o outro que não tem nenhum tipo de preparo. Doutor Osório, é verdade que nós, seres humanos, não sabemos respirar? É verdade. Nós não sabemos respirar. É verdade. Você sabia que você respira, mas não respira como devia para funcionar o seu coração? Ensinem, por favor, agora fiquei curioso. Quando o doutor Osório falou, quando você inspira, você aumenta o retorno venoso para o coração. Quando você expira, isso faz o movimento contrário. Estou vindo aqui treinando, hein? E naturalmente a gente não faz isso. Você faz... joga pouco oxigênio. Então é difícil a pessoa que tem esse condicionamento, isso é um treinamento, de respirar usando pelo menos metade do pulmão. Você usa muito menos. O exercício, desculpa interromper, mas o exercício faz isso. Sim. Que você precisa de mais oxigenação para os músculos, automaticamente você distende mais o seu pulmão, distendendo o seu pulmão, você ajuda esse coração a trabalhar junto com ele e por aí vai. Doutor Osório, avançando aqui, o nosso tempo está correndo. Exercícios físicos, segundo aqui uma pesquisa, a falta de atividade física é responsável por cerca de 9% da mortalidade anual, resultando em cerca de 5 milhões de mortes por ano no mundo. Essa atividade, ela tem diferença na infância, na juventude, adolescência, na idade adulta e na velhice. Há algum parâmetro para se analisar em todas as faixas etárias a atividade física? Com certeza. A criança, para crescer e se desenvolver, precisa fazer exercício, precisa estimular as cartilagens de conjugação, que a gente chama dos ossos, que são ali o local por onde o osso cresce. Uma das coisas. Agora vamos para o oposto, o idoso. O idoso sedentário, a gente tinha que falar um dia muito sobre isso, porque nós estamos com a vida média aumentando e o idoso, a pirâmide populacional do Brasil tem uma base larga e um ápice mais estreito. A pirâmide populacional da Europa tem uma base estreita e um ápice aberto, e onde a altura dessa pirâmide é a idade. Então, mais gente idosa em idade avançada, menos gente em idade pequena, por causa do controle da natalidade. Isso é um problema que aflige a Europa hoje. E que está chegando perto de nós. Vai chegando.
Mas a nossa pirâmide brasileira ainda é uma pirâmide de base larga. O idoso que vai chegar, e nós precisamos olhar para o idoso, por isso que existe a geriatria hoje, mas o grande problema do idoso é o sedentarismo, a acomodação, e a acomodação gera um ciclo vicioso negativo, e se você observa o idoso, você vê, sabe aquela brincadeirinha da idosa que tem um pouquinho mais de massa, que dá tchau só com os dedinhos? Porque se der tchau com o braço, balança tudo. Quer dizer, ela emagrece, mas ela emagreceu por perda da massa magra. Do e músculo. aquela estrutura que balança, que faz o bracinho dela ficar gordinho, mas é uma estrutura que balança que só é gordura. A massa de tecido adiposo minha, se bem que está aqui em cima do paletó, é menos de 1 centímetro. Na minha idade, menos de 1 centímetro, eu tenho massa muscular. O idoso sedentário carece, perde massa muscular. É o tipo de uma situação hoje muito estudada, que é a sarcopenia, ou seja, a diminuição acentuada da massa muscular. Diminuindo a massa muscular, você não tem estrutura que faz força. É como se fosse uma torre amparada por cabos. Em vez desse cabo de aço ter 1 centímetro ou 5 centímetros de diâmetro, o cabo passa a ter um fio de diâmetro, 1 milímetro de diâmetro. Ou seja, a estrutura perde força. Perdendo força, diminui a capacidade dele de acomodação a movimentos estressantes. A tração nos ossos diminui, ele tem fratura espontânea com mais facilidade, mas principalmente a fraqueza muscular leva a uma diminuição da atividade física, porque ele não tem mais força muscular, porque ele não tem músculo, e essa diminuição da atividade física leva um maior sedentarismo, leva uma maior dificuldade, leva uma maior indisposição e um maior sedentarismo e maior consequência, que é a inatividade. Lembrando que tem que ter exercício nas diversas etapas da vida, porque esse enfraquecimento muscular, a perda de massa magra, leva a um sedentarismo em espiral contrária, a inatividade gera mais perda e aí o indivíduo fica muito mais fraco, não aguenta nem sentar na cama. Isso é tão verdade que os nossos doentes, seus e meus, que ficam acamados e que são idosos, uma das grandes preocupações nossa é a inatividade da musculatura do tórax, onde ele enfraquece tanto, perde tanto músculo, que ele não aguenta nem respirar. Eu não pratico nenhum tipo de esportes. Hoje eu estou andando, tenho que fazer caminhadas, tenho que fazer exercício depois de 2 cirurgias cardíacas. Mas estimular o seu filho para um tipo de exercício, seja qual for, é fundamental. Porque durante a vida dele todinha, é como a fé que você planta desde o batismo, desde da criança indo à igreja com os pais. Aquela sementinha que você plantou, no futuro, ela vai dar o seu fruto. Em síntese. Uma coisa, eu queria colocar uma coisa importantíssima, é lembrar que exercício não é vacina. O fato de você ter feito exercício na sua adolescência não significa que você será um atleta na idade adulta, muito menos na idade do idoso. Eu era atleta e que aquilo lhe valeu para o resto da vida, não é isso? Não é isso. Tem que fazer sempre. Sempre. Existem algumas iniciativas, doutor, na área da tecnologia para favorecer as pessoas quanto às suas atividades. Tem um aplicativo chamado Calculadora de Risco de Doenças Cardiovasculares, tem outros que ajudam a medir pressão, tudo meios tecnológicos. Essas coisas podem ser adquiridas, as pessoas podem realmente se aproveitar disto? Podem. Eu costumo falar com os meus pacientes que não é que eu exija, mas eu peço a parceria deles com esses equipamentos, mas eu não transfiro a responsabilidade.
A responsabilidade é minha, mas nós somos parceiros, onde ele adquire equipamentos para melhorar o condicionamento, para avaliar a pressão arterial, ele pode. Agora, em momento nenhum, você pode ficar distante do médico. Eu quero só aproveitar, inclusive, reforçando o que o senhor está dizendo também. No dia 29 de setembro deste ano de 2021, celebrado o Dia Mundial do Coração, 29 de setembro, a OPAS, ela lançou a campanha Use o Coração para se conectar, destacando a necessidade de encontrar maneiras inovadoras de conectar as pessoas à saúde cardíaca. Não dispensa o médico, mas é encontrar maneiras inovadoras que a própria ciência também acompanha, aconselha e orienta, né? Com certeza, porque o conhecimento médico é público, não existe direito autoral no conhecimento médico. Ele é público e eu tenho uma obrigação ética de juramento, quando eu termino o meu curso, de transmitir o conhecimento médico. Eu tenho que transmitir para que se perpetue o conhecimento e o avanço da ciência. Doutor Osório, miocardite. Miocardite é um assunto, é um tema que tem se falado muito, principalmente nessa época de pandemia, após o início da vacinação. O que vem a ser uma miocardite e o que provavelmente colocou essa patologia tão em evidência, doutor Osório? Olha só, o que ocorre é o seguinte, o miocárdio, que é o músculo do coração, é chamado miocárdio, do mesmo jeito que o apêndice, do mesmo jeito que o músculo, podem sofrer processos inflamatórios na estrutura celular da sua organização. E a miocardite, na realidade, é a inflamação desse músculo do coração. E a inflamação do músculo do coração gera problema. Então, amidalite e outras, tiroidite, miocardite, é uma inflamação do músculo do coração. E o que ocorre? Nós temos casos da Covid que acometem o coração com a miocardite. Essa miocardite viral traz consequências, mas graças a Deus, todos os pacientes meus que tiveram miocardite evoluíram de forma satisfatória. Porque são doentes também que vão no consultório e já passaram da fase crítica. Naturalmente vão evoluir bem, mas as miocardites intra-hospitalares, no pico da infestação, da inflamação e da infecção, inflamação e infecção pelo vírus que atinge o coração, o prognóstico não é bom. Não é bom. Agora, é uma inflamação do músculo cardíaco que normalmente as miocardites virais cursam dessa forma e trazem uma consequência. Qual a sintomatologia? A sintomatologia do paciente. Os sintomas, né? Para que o nosso público... O que o paciente sente é dificuldade do coração trabalhar. A dificuldade do coração trabalhar gera uma dificuldade dessa bomba em circular o sangue. A bomba dificultando a circulação, esse sangue tende a ficar estagnado. Ficando estagnado, vai ficando estagnado em várias partes do corpo, nas pernas, nos pés, no fígado, no pulmão, e o paciente começa a ter sintomas ou se queixar de situações decorrentes dessa dificuldade de circulação, que é o comprometimento da função do coração. Bom, em síntese, sentindo esses sintomas, correr para o médico, né? Todos os sintomas não... É por isso que eu tentei correr por aquele caminho do não charlatanismo. Não tentem resolver as coisas pelas próprias mãos, pelos próprios conhecimentos ou via navegador de internet. O que adianta conhecimento livresco? Nada, se não tiver expertise. Eu dou o exemplo da minha filha. Minha filha é médica competente, uma pediatra. Ela se viu perante uma situação em que ela precisava costurar um paciente. Costure, filhinha, nenhum problema. Papai me auxilia via internet, porque a minha filha está muito longe. Sem problema, ela costurou. Filhinha, olha só, está perfeito, não está saindo sangue, as bordas estão aproximadas, mas, filhinha, tem uma coisinha que só a experiência vai fazer com que você
faça novamente e certo. O nó nunca fica em cima da ferida. Sempre puxa o nó para o lado, para a linhazinha passar em cima da ferida, sem o nó ficar irritando a junção das duas bordas. Minha filha, ela fez, achou que estava fazendo certo, o conhecimento livresco dela não permitiu que, olha, não faz assim, porque fica melhor assim. E eu estou aqui na frente de um cirurgião que eu tenho certeza que ele vai confirmar isso comigo. O tempo já passou, já esgotou, e nós aqui, muito obrigado por essa contribuição fantástica na noite de hoje para as pessoas que estão em casa, tenho certeza, foi uma riqueza muito grande, nos alertou, e eu acho que o intuito do programa era ser este mesmo, um alerta para nós nos cuidarmos, um alerta para nós desejarmos viver bem o tempo que formos viver, para a gente não passar vivendo mal o tempo que a gente vai viver, não é? E cuidando da nossa saúde e usufruindo bem dela, da nossa vida. Doutor Osório, foi um prazer, muito obrigado por esse presente, essa presença aqui conosco hoje. Olha só, eu agradeço imensamente ao meu fraterno amigo, doutor Eloadi. A gente aprende a gostar das pessoas. E hoje, realmente, eu aprendi muito a gostar de você. Por conta da forma, por conta da sua simplicidade, por conta da sua simpatia. E agradeço a oportunidade dessa pequena contribuição que a gente tem para poder ajudar as pessoas, a nossa missão médica. Quero dizer que a afeição e a admiração é recíproca. Volte sempre. Com certeza. Doutor Eloadi Galvão, meu amigo, companheiro do programa Tarde Especial da da Rádio Canção Nova, obrigado. Ronaldo, eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês, nossos telespectadores queridos, nossos sócios colaboradores, e espero que tenha sido muito proveitoso todos os momentos que a gente passou junto aqui. E com você sabe que a gente está naquela mesma frase. Se eu não souber, vou pesquisar. Muito obrigado. A você de casa também, a nossa gratidão por mais essa noite, mais este programa. A partir de amanhã, aliás, daqui a pouquinho, o programa já estará disponível no Canção Nova Play. Fique com Deus, boa noite. Até a próxima semana aqui no nosso Além da Notícia, sempre com esses temas atualíssimos e importantes. Até lá.